Você já parou para pensar na diferença entre a sua alma e o seu espírito? Muitas pessoas acreditam que eles são a mesma coisa, mas a verdade é que cada um cumpre um papel único em nossa jornada espiritual. No vídeo de hoje, vamos desvendar essa diferença fundamental e descobrir como ela pode impactar cada aspecto da sua vida. Não se esqueça de deixar seu like e seguir o nosso canal Refúgio Sagrado para mais conteúdos edificantes. A alma é o coração da nossa experiência. É onde as emoções, os pensamentos e os desejos mais profundos habitam. Quando nos deparamos com situações da vida que nos fazem rir ou chorar, é a nossa alma que manifesta essas reações. Muitas vezes, em nosso cotidiano atribuladamente corrido, esquecemos de interpretar os sinais que a alma nos dá. As angústias, alegrias e mesmo as tristezas que enfrentamos têm raízes em como nossa alma está saudável ou precisa de cura. Refletindo sobre o Salmo 23h03, onde Deus promete restaurar nossa alma, nos lembramos da importância de reconhecer as áreas que precisam de restauração. A restauração não é simplesmente um acontecimento pontual, é um processo contínuo de autoconhecimento e busca constante por conexão divina. Precisamos analisar como estamos abordando nossas experiências emocionais e se realmente estamos permitindo que Deus intervenha em momentos de fragilidade. Muitas vezes, nos agarramos aos nossos problemas e nos esquecemos de que a restauração começa com uma entrega genuína. Os desejos que nascem da alma, quando não alinhados com o espírito, podem nos levar a decisões impulsivas. A busca desenfreada por validação, conforto ou fama pode nos desviar do nosso verdadeiro propósito. Em momentos de escolha, é fundamental perguntar: o que é que a minha alma realmente deseja, ou isso está alinhado com o que Deus tem para a minha vida? Essa introspecção pode ser o divisor de águas em nossa jornada espiritual. O discernimento, algo que todos nós devemos cultivar, nos ajuda a distinguir entre a voz da alma e a direção do espírito. A alegria, por exemplo, é uma emoção que geralmente buscamos incessantemente. No entanto, há uma diferença significativa entre a alegria efêmera que o mundo oferece e a alegria que vem de um coração alinhado com Deus. Quando estamos conectados ao Espírito, a alegria se torna uma constante, mesmo em meio às dificuldades. É uma alegria que supera as circunstâncias e se enraiza em algo muito mais profundo, a presença de Deus. Esse tipo de alegria precisa ser nutrido por meio da oração, da meditação e da leitura constante da palavra. Esses momentos de conexão são essenciais para o fortalecimento da nossa alma. No entanto, assim como a alegria, a tristeza também faz parte da jornada da alma. Ela pode, muitas vezes, ser um alerta de que algo precisa ser tratado ou precisa de atenção. Ignorar nossas emoções não é saudável. Quando sentimos tristeza, é necessário buscar a causa e não simplesmente abafar o sentimento. Permitir que a tristeza nos conduza a Deus pode ser o primeiro passo para um processo profundo de cura e restauração. O poder transformador do Espírito Santo pode operar em momentos de vulnerabilidade, trazendo à tona a necessidade de cura e fortalecendo a nossa alma. Entender a nossa alma também envolve reconhecer que ela é uma arena de batalha. Todos os dias, somos confrontados com decisões que podem nos levar a caminhos de paz ou de conflito interno. O jogo entre o que a alma deseja e o que o espírito busca pode gerar um tensionamento significativo. A luta para conquistar o que desejamos muitas vezes resulta em um desgaste emocional. Aqui, a questão da prioridade se torna vital: estamos colocando as nossas vontades à frente da vontade de Deus ou buscando compreender o seu plano para nossas vidas? Um bom exemplo disso é a forma como lidamos com os relacionamentos. Quando buscamos relações que servem apenas para alimentar os desejos da nossa alma, corremos o risco de nos decepcionar e nos machucar no processo. Respeitar limites e estabelecer vínculos saudáveis é fundamental para o bem-estar da alma. A liberdade em Cristo não significa apenas agir conforme os impulsos imediatos da alma, é antes entender que cada relação deve ser cultuada de modo que honre a Deus e edifique a nós e aos outros. Assim, a aliança de amor e respeito deve ser norteada por princípios divinos. A prática da oração é uma ferramenta essencial para a nossa alma. Não é só sobre pedir, mas abrir-se para ouvir. Quando dedicamos tempo para orar e meditar, nossa alma se alinha mais facilmente com a direção do Espírito. O silêncio e a escuta ativa do que Deus está nos dizendo são particularmente importantes. Devemos nos permitir parar e ouvir qual é a resposta que Ele tem para nós em momentos específicos. A oração não é um monólogo, mas um diálogo, e essa comunicação fluida é vital para a saúde da nossa alma. O ritmo frenético vivido por muitos de nós, muitas vezes, nos impede de dar voz à nossa alma. Precisamos de momentos de pausa para avaliar o que realmente estamos sentindo.
Ter um espaço para reflexão e oração, inclusive, pode ser visto como um remédio para a saúde emocional. Quanto frequentemente estamos parados para ouvir as inquietações da nossa alma? Essa prática de introspecção e entrega às vezes se mostra neste ato simples de procurar um local tranquilo e conversar com Deus sobre o que o nosso interior anseia e precisa. Em um mundo permeado por vozes e ruídos externos que constantemente tentam moldar nossas escolhas e ações, voltar-se para dentro e ouvir a nossa própria alma pode ser um desafio. No entanto, essa caminhada interna, ao lado da busca pela presença de Deus, não só restaura, mas também fortalece. Permitir que Deus traga luz às áreas escuras e não resolvidas pode revelar dons e habilidades que temos, mas frequentemente não reconhecemos. Nessa jornada, a verdadeira transformação começa a acontecer. Ao reconhecer e cuidar da nossa alma, não somente seremos mais completos, mas também seremos instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. A vida implica decisões constantes, e é crucial que reflitamos sobre o que desejamos e para onde estamos indo. Que possamos, então, abrir nosso coração à restauração que vem de Deus, permitindo-lhe fazer o trabalho que somente Ele pode realizar. Em nossa vida diária, a alma é frequentemente um campo de batalha. Enfrentamos escolhas e conflitos internos que geram uma tensão entre o que sentimos e o que sabemos que devemos fazer. Pense nas vezes em que você desejou seguir um caminho, mas sentiu que não era o certo. Isso é a alma lutando para equilibrar suas vontades. Um exemplo claro disso é quando o desejo de ganhar dinheiro entra em conflito com o propósito divino. Como você gerencia esses dilemas diariamente? Esses conflitos internos são universais e podem manifestar-se de diversas maneiras. Muitas vezes, nos vemos divididos entre a ambição e a integridade. A sociedade atual valoriza o sucesso material e a ascensão social a tal ponto que, por vezes, nos sentimos compelidos a tomar decisões que podem comprometer nossos valores. A pressão para se sobressair pode fazer com que nossas emoções, guiadas pelos anseios da alma, gritem com intensidade, sugerindo que devemos priorizar o sucesso a qualquer custo. No entanto, é nesse momento que o Espírito nos chama a refletir sobre o que realmente importa. Você já parou para pensar nesta luta silenciosa? A luta entre a alma e o espírito se intensifica nas questões cotidianas. Imagine que você está no trabalho e surge uma oportunidade de promoção, mas, no fundo, você sabe que isso implicaria em sacrificar tempo com a família ou comprometer sua ética profissional. O que pesa mais, o desejo de prosperar ou a necessidade de manter seus princípios? Aqui, a influência do espírito é crucial, pois nos convida a buscar discernimento e entender que cada escolha carrega um peso significativo. A pressão externa pode ser intensa, mas a verdadeira realização vem de alinhar nossas decisões ao propósito divino. Esses dilemas morais podem surgir em tópicos inesperados, como, por exemplo, no trato com colegas de trabalho. Em um ambiente competitivo, é comum que as pessoas adotem estratégias que não refletem integridade. A alma pode incentivar comportamentos como a manipulação ou a deslealdade em busca de resultados imediatos. Assim, a luta se torna mais intensa, o espírito nos lembra da importância de agir com honestidade e compaixão, enquanto a alma muitas vezes se inclina para comportamentos egoístas. O que você faz quando a ambição desafia seus princípios? Além disso, as relações interpessoais frequentemente se tornam um campo fértil para conflitos da alma. Ao nutrir laços com outros, nossos desejos pessoais podem entrar em desacordo com as expectativas sociais e familiares. O desejo de agradar os outros pode levar-nos a compromissos que nos afastam de quem realmente somos. A alma pode ansiar por aceitação e apreço, mas o Espírito nos ensina a permanecer fiéis à nossa identidade em Cristo. Qual caminho você escolhe seguir nas interações sociais, o que parece mais fácil ou o que é verdadeiramente certo? Essa batalha interna também pode ser exacerbada pelo consumo das redes sociais, que frequentemente alimentam uma comparação prejudicial. A tentação de apresentar uma vida perfeita pode nos levar a agir de maneiras que não refletem nossa verdadeira essência. Aqui, há uma busca a validação, enquanto o Espírito nos convida a encontrar nossa identidade em Deus, longe das vozes externas. Como você tem se sentido ao avaliar sua vida à luz daquilo que vê online? A sua paz interior está alinhada com as imagens que você consome diariamente? A autocrítica é outro fator que intensifica essa luta. Muitas vezes, a alma se compara com os outros, levando a um lugar de insegurança e dúvida. Esses pensamentos intrusivos podem tornar-se uma barreira para confiar na direção do Espírito nas decisões cotidianas. A forma como você lida com suas falhas e imperfeições pode refletir uma batalha constante entre a essência de quem você é e a pressão externa para se encaixar em moldes que não foram feitos para você.
Como você tem enfrentado esses momentos de insegurança? Um elemento crucial para superar esses conflitos internos é a prática do autocuidado espiritual. Ao nos dedicarmos em oração e meditação, começamos a silenciar aquelas vozes que nos distraem. O Espírito pode infundir uma paz que é inexplicável, ajudando a acalmar o turbilhão das ansiedades e das exigências da vida. Esse retorno à essência divina nos ajuda a redirecionar nossas escolhas, levando-as a um alinhamento mais profundo com o propósito divino. Você já experimentou essa tranquilidade após um momento de entrega a Deus? Além disso, a renovação da mente, conforme mencionado em Romanos 12h02, é uma prática que pode transformar a maneira como vemos nossos conflitos internos. Quando deixamos de lado as influências do mundo e nos concentramos na palavra de Deus, começamos a ver a vida através de uma lente que prioriza seus planos sobre os nossos desejos momentâneos. A transformação do pensamento nos permite dar espaço para o Espírito guiar nossas decisões, tornando as escolhas mais reflexivas. Qual tem sido seu foco em tempos de confusão? Esses desafios podem ser cansativos e desanimadores, mas é importante lembrar que a luta não é em vão. Deus nos dá a força para superar cada conflito interno. Ele não nos abandonou em nossa caminhada, pelo contrário, nos capacita para que possamos escolher o que é bom e justo. Como você tem visto Deus agir em suas batalhas internas? Ele pode transformar suas lutas em testemunhos de superação e fé, mostrando que nossa alma, quando guiada pelo Espírito, é capaz de se alinhar com o propósito divino. Portanto, ao enfrentar essas situações desafiadoras, busque a orientação divina e permita que o Espírito trabalhe dentro de você, guiando suas decisões e moldando seu caráter à imagem de Cristo. O Espírito é a essência que nos conecta a Deus, a parte mortal e eterna de quem somos. Enquanto a alma pode ser influenciada por nossas circunstâncias e emoções, o Espírito busca uma ligação mais profunda, que transcende as limitações do mundo material. Muitas vezes, esquecemos dessa dimensão espiritual e nos concentramos exclusivamente nas preocupações cotidianas, permitindo que as demandas da vida nos afastem dessa conexão divina. No entanto, nutrir nosso espírito é essencial para uma vida equilibrada e plena. Olhando para a prática da oração, percebemos que não se trata apenas de um momento em que falamos com Deus, mas de um diálogo contínuo que nos alimenta espiritualmente. A oração é uma via de mão dupla, onde, além de expressar nossas ansiedades e desejos, também escutamos a voz de Deus. O que muitas vezes esquecemos é que, em meio à agitação diária, essa escuta ativa se torna um desafio. Praticar a escuta exige paciência e abertura, permitindo que o Espírito nos guie e nos revele verdades que muitas vezes passam despercebidas. Temos que nos dedicar a entrosar nossas rotinas com esse hábito. Quando buscamos a presença de Deus em oração, nosso espírito se fortalece e nos direciona em momentos de dúvida e incerteza. Outro aspecto fundamental da nutrição do espírito é o jejum. Embora frequentemente consideremos o jejum uma prática que diz respeito ao corpo, ele é igualmente relevante para o nosso espírito. O jejum não se trata apenas de abster-se de alimentos, é uma forma de demonstrar nossa disposição de renunciar ao que nos afasta de Deus, buscando o que nos aproxima dele. Durante esses períodos de jejum, temos a oportunidade de desacelerar e refletir sobre nossas prioridades. Essa prática pode nos ajudar a reorientar nossos desejos e nos conectar mais profundamente com o propósito divino em nossas vidas. Imagine uma pausa em sua rotina frenética, um momento para se despir das distrações e sintonizar com a voz da verdade. Além disso, a importância da meditação nas Escrituras não pode ser subestimada. Ao meditar na Palavra de Deus, permitimos que ela penetre em nosso espírito e molde nosso entendimento. As promessas e verdades contidas nos textos sagrados alimentam não só nossa alma, mas também nosso espírito, fornecendo a força necessária para perseverar em tempos de dificuldade. Quando nos deparamos com escolhas desafiadoras ou questionamentos internos, a Palavra de Deus atua como um farol, iluminando o caminho a seguir. Infelizmente, a vida moderna nos apresenta tantas distrações que frequentemente conseguimos desviar essa conexão com Deus. E é nesse momento que nos tornamos vulneráveis às influências do mundo. A sensação de desconexão do espírito pode levar a angústias e incertezas. Percebemos que, quando negligenciamos o que é mais importante, nosso espírito se ressente, e a sensação de paz nos escapa. É crucial, então, encontrar espaço em nossas vidas para cultivar essa conexão, para honrar e nutrir regularmente nosso espírito. Cada dia nos apresenta uma nova oportunidade de nos reabastecer. Refletindo sobre a comunhão com Deus, também devemos considerar a influência do Espírito Santo. Ele não é apenas um guia em momentos de dúvida, mas um companheiro constante que nos oferece sabedoria em nossas ações diárias.
Quando nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, somos levados a tomar decisões que não só contribuem para nosso bem-estar, mas que também estão alinhadas com a vontade de Deus. Essa dinâmica de permitir que o Espírito atue em nossas vidas é fundamental para que possamos experimentar transformações internas duradouras. Outra dimensão a considerar é a unidade do Espírito com nossas ações. Muitas vezes, ao nos concentrarmos em nossas necessidades imediatas, esquecemos que cada escolha deve ser uma extensão de nossa fé e dependência de Deus. Em Gálatas 5:25, somos chamados a viver pelo Espírito. Isso não significa apenas reconhecer a presença do Espírito, mas também agir em conformidade. Cada ato de generosidade, cada momento de perdão, cada esforço para amar nosso próximo deve ser uma expressão dessa unidade com o Espírito. Naquelas manhãs silenciosas, quando acordamos antes do sol, temos a oportunidade perfeita de nos conectar com Deus. Esses momentos de quietude podem se transformar em espaços sagrados onde o Espírito fala a partir de um lugar de tranquilidade. Aproveitar esse tempo para buscar Deus em oração e meditação sobre as Escrituras pode ser uma excelente maneira de endireitar o dia. Ao fazermos isso, não só estamos nutrindo nosso espírito, mas criando um espaço onde podemos ser transformados internamente. Por fim, a habilidade de discernir entre as vozes da alma e do espírito é crucial. O mundo nos apresenta constantemente um leque de opções e caminhos que parecem atraentes, mas que muitas vezes nos fazem desviar do propósito divino. O discernimento que o Espírito Santo nos proporciona nos ajuda a distinguir o que é verdadeiro do que é enganoso, o que é temporário do que é eterno. Isso não apenas nos protege de escolhas impulsivas, mas nos orienta em direção a uma vida que glorifica a Deus. A oração, o jejum e o silêncio são essenciais para a nossa jornada espiritual. Esse compromisso diário, adicionado à prática da meditação nas Escrituras, cria um ciclo virtuoso de renovação e crescimento. Assim, ao buscar e nutrir nosso espírito, estamos simultaneamente abrindo as portas para uma transformação que nos capacita a viver de acordo com a vontade divina, permitindo que a luz de Deus brilhe através de nós em todas as áreas de nossa vida. A alimentação espiritual é um aspecto frequentemente negligenciado em nossa caminhada de fé, mas é vital para o fortalecimento do espírito. Assim como o corpo precisa de nutrientes para funcionar, o espírito necessita da palavra de Deus e da comunhão com o Criador para prosperar. Muitas vezes, as pessoas se concentram apenas nas necessidades materiais ou emocionais, esquecendo que a verdadeira satisfação e propósito surgem quando estamos conectados com Deus. Essa conexão não é algo que ocorre de forma automática, é uma escolha que fazemos diariamente, uma disciplina que devemos cultivar. Quando falamos sobre alimentar o espírito, precisamos entender que isso envolve um compromisso contínuo. Na prática, isso significa dedicar tempos específicos para a leitura da Bíblia, a oração e até a meditação nas Escrituras. Passagens como Salmos 1:9 e 1:05 nos lembram que a palavra de Deus é uma lâmpada para nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Essa luz é essencial para iluminar nossos passos em meio à escuridão das incertezas e desafios da vida. Quando nos alimentamos da palavra, começamos a discernir melhor entre os impulsos da alma e a direção do espírito. Um momento de reflexão pode ser essencial. Você já se sentou em silêncio, lendo um trecho da Bíblia e permitiu que ele ressoasse em seu coração? Essa prática simples pode ter um impacto poderoso na maneira como você enxerga a vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela não apenas informa, mas transforma. Ao internalizarmos seus ensinamentos, somos moldados e alinhados à vontade divina, o que nos permite fazer escolhas mais sábias e alinhadas com o propósito de Deus. Além disso, é fundamental que busquemos a comunhão constante com Deus. Essa comunhão não deve se limitar a momentos de crise ou necessidade intensa, deve ser um elemento constante em nossa rotina. Imagine começar o dia com um tempo de oração sincera, pedindo a Deus que guie suas ações e pensamentos ao longo do dia. Esse hábito ajuda a manter nosso espírito alerta e receptivo às orientações divinas. O ato de se entregar em oração não é apenas um ritual, mas um reconhecimento de nossa dependência de Deus e uma busca por sua sabedoria. Outro aspecto importante sobre a alimentação espiritual é a prática do jejum. O jejum é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a silenciar a voz da alma e a nos concentrar nas necessidades do espírito. Quando jejuamos, estamos essencialmente dizendo não aos desejos imediatos do corpo e sim a uma busca mais profunda por Deus. É um ato de disciplina que nos ajuda a reorientar nossas prioridades e a nos lembrar de que temos um propósito maior. O jejum nos coloca em uma posição de vulnerabilidade diante de Deus, onde reconhecemos que precisamos de sua graça e direção em nossa vida. Vamos considerar a figura de uma pessoa que se dedica apenas ao sucesso financeiro.
Essa busca incessante pode criar um vazio interior, mesmo que aparentemente esteja alcançando seus objetivos. A ausência de um propósito maior pode levar a uma insatisfação constante, mesmo em meio a conquistas. Quando essa pessoa não consulta a Deus sobre os objetivos de sua vida, ela pode acabar fazendo escolhas que vão contra o seu verdadeiro propósito. O que pode parecer um caminho promissor pode se transformar em um desvio doloroso quando não estamos alinhados com a intenção divina. Aqui é onde a prática diária de alimentar o espírito se torna crucial. Através da leitura das Escrituras e da oração, essa pessoa pode redirecionar suas metas e objetivos, alinhando-os à vontade de Deus. O Senhor sempre tem planos maiores do que os nossos, e muitas vezes esses planos não estão ligados apenas ao que podemos ver ou alcançar materialmente. Deus quer que nos voltemos a Ele, buscando entender quais são verdadeiramente nossas prioridades e o que nos traz alegria e realização real. Quando o espírito está alimentado e em comunhão com Deus, a paz e a sabedoria começam a fluir em nossas decisões. Em momentos de dúvida, podemos confiar que a voz do Espírito irá nos guiar através das tempestades emocionais e dos dilemas da vida. A experiência de ter o espírito alinhado com a vontade de Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que se manifesta em nossas vidas diárias, afetando como nos relacionamos com o mundo e com os outros. Uma forma de nutrir nosso espírito é participar de grupos de estudo bíblico ou de oração, onde trocamos experiências e revelações com outros irmãos na fé. Essa comunhão com outros crentes enriquece nossa jornada espiritual, pois nos lembra que não estamos sozinhos. Através do compartilhamento de testemunhos e ensinamentos, nossa fé é fortalecida e nosso entendimento sobre como viver com propósito é ampliado. Olhemos também para a importância da adoração. Adorar a Deus é uma forma poderosa de alimentar o espírito. A adoração não se resume a uma atividade musical ou a momentos em uma igreja, é uma atitude de coração que se reflete em todas as áreas de nossa vida. Quando adoramos, reconhecemos a soberania de Deus e nos colocamos em uma posição de rendição. Esse reconhecimento pode transformar completamente nossas perspectivas e nos ajudar a enfrentar as adversidades com confiança. Por fim, é imprescindível que entendamos que a alimentação espiritual não é um evento isolado, mas um estilo de vida que cultivamos em resposta ao amor que Deus tem por nós. À medida que nos dedicamos a alimentar nosso espírito, experimentamos uma transformação constante que afeta não apenas nossas decisões, mas toda a nossa vida. Cada passo que damos em direção a Deus nos leva mais perto de sua vontade e, consequentemente, à realização das promessas que Ele tem para nós. O convite está aberto, vamos alimentar nosso espírito e experimentar a plenitude que vem da comunhão constante com o nosso Criador. A oração é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição para fortalecer a conexão entre nossa alma, nosso espírito e Deus. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, somos instintivamente levados a buscar apoio em amigos ou familiares, mas e se fizermos da oração nossa primeira resposta? Imagine a diferença que isso poderia fazer. Quando você se volta para Deus em busca de consolo, está se abrindo para a paz que excede todo entendimento. Isso porque, na oração, trazemos nossa vulnerabilidade e nossas preocupações diretamente à presença de Deus, permitindo que Ele intervenha em nosso coração. Romanos 8, 26 e 27 nos ensina que, mesmo quando não sabemos o que dizer, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Isso é de uma profundidade incrível. O Espírito Santo, em sua sabedoria infinita, conhece nossos corações e nossas lutas mais profundas. Quando oramos, mesmo que as palavras nos faltem, Ele comunica nossas necessidades e desejos ao Criador de uma maneira que muitas vezes não conseguimos articular. Esse poder da oração nos proporciona não apenas conforto, mas também a certeza de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Durante a oração, não estamos simplesmente realizando um ato ritual, mas, na verdade, estamos cultivando uma relação íntima com Deus. A verdadeira oração envolve um diálogo sincero, onde não devemos apenas falar, mas também ouvir. Muitas vezes, podemos ficar tão focados em nossas petições que nos esquecemos de deixar espaço para que Deus fale ao nosso coração. Criar um ambiente propício à escuta é essencial. Que tal reservar alguns momentos em silêncio após orar, simplesmente contemplando a presença de Deus e permitindo que Ele se revele? Essa prática pode transformar sua vida espiritual. Enquanto meditamos e oramos, nosso espírito começa a se alinhar com a vontade de Deus, e isso nos traz discernimento. É nesse lugar de oração que o Espírito Santo nos guia e ilumina nosso caminho.
Muitas vezes, ao buscar sabedoria sobre decisões difíceis, seja a respeito de relacionamentos, finanças ou direções de vida, podemos acabar nos confundindo entre o que nosso coração deseja e o que Deus planejou para nós. A oração se torna um espaço seguro para servir como um filtro contra decisões impulsivas motivadas apenas pelo desejo imediatista, reforçando a importância de manter nosso espírito atento à direção divina. Outra dimensão vital da oração é a transformação que ela traz. Quando oramos de maneira sincera, entregando nossas preocupações e angústias, começamos a sentir um alívio. É como se, ao colocarmos nossas lutas diante de Deus, essa pesada carga começasse a ser levantada de nossas costas. Isso não acontece somente porque as circunstâncias mudam, mas, muitas vezes, porque nossa própria perspectiva se altera. Esse novo olhar sobre a vida, longe de trazer desespero, pode nos guiar a um sentimento revitalizado de esperança e nova direção. É importante ressaltar que a oração não deve ser uma prática apenas em tempos de crise. Fomentar uma vida de oração contínua pode criar suporte espiritual e emocional, trazendo paz e alegria mesmo nas fases serenas da vida. Quando a oração permeia o cotidiano, nossas interações diárias se enchem de significado e nossa compreensão acerca de Deus e de nós mesmos se aprofunda. A oração constante é o que nos ajuda a cortar os ruídos que costumam nos cercar e nos foca no que realmente importa, nossa conexão com Deus. Além disso, a oração nos ensina sobre dependência. Ao reconhecermos nossas limitações e nossas necessidades diante de Deus, estamos expressando nossa vulnerabilidade e nossa confiança nele. Essa dependência não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de fé que nos empodera e nos motiva a agir dentro dos propósitos que temos em nosso coração. Quando entregamos nossas vontades e desejos a Deus, nos abrimos para sermos verdadeiramente guiados pelo seu Espírito e não por nossas emoções voláteis. É também na oração que experimentamos a renovação. A vida pode ser desgastante, sem os momentos de comunhão com Deus, podemos rapidamente nos sentir sobrecarregados. A prática regular da oração traz restauração ao nosso espírito e, por consequência, ao nosso alma. É um momento para reabastecer, reorientar e recarregar as energias emocionais e espirituais. Para muitos, a oração se torna o refúgio onde encontramos a força que precisamos para enfrentar os desafios do dia a dia. A oração em comunidade também desempenha um papel fundamental. Quando nos reunimos para orar, não só crescemos em nossa fé individual, mas também criamos um poderoso vínculo espiritual com os outros. Há um sentido especial de unidade em orar juntos, pois isso fortalece nossa jornada comunitária em direção a Deus. Essa prática de coletividade não deve ser subestimada, pois em conjunto, somos mais fortes e podemos apoiar uns aos outros em nossas lutas espirituais. Finalmente, a oração nos habilita a experimentar uma vida abundante. À medida que nos aprofundamos nessa prática, nossa espiritualidade se expande. Nossas preocupações tornam-se pequenas em comparação com a grandeza de Deus. Essa transformação nos permite ver além das circunstâncias e nos ajuda a caminhar em fé, sabendo que nossas orações estão sendo ouvidas e que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo que não consigamos perceber de imediato. Portanto, que possamos sempre lembrar da importância da oração como um meio fundamental de manter viva a nossa conexão com Deus e permitir que o Espírito Santo guie nossos passos. Nossas emoções, enquanto poderosos indicadores do que sentimos, muitas vezes precisam ser cuidadas e equilibradas para que não nos guiem por caminhos de decisões impensadas. Quando sentimos alegria, por exemplo, isso pode nos levar a um estado de euforia que nos faz agir sem ponderar as consequências. O mesmo se aplica à tristeza e à raiva. Se estas emoções não forem administradas, podem resultar em respostas impulsivas que nos afastam de nossa verdadeira essência espiritual e do propósito que Deus tem para nossas vidas. Aprender a reconhecer e a interpretar nossas emoções como sinais é essencial para compreender que, embora elas sejam parte da nossa alma, não devem governar nossas escolhas. A emoção de raiva, por exemplo, pode ser um chamado para a ação, mas sem o controle do Espírito Santo, ela pode nos levar a ferir pessoas à nossa volta ou a tomar decisões que prejudicam nossa caminhada. Por outro lado, a tristeza pode ser uma oportunidade para introspecção e renovação, mas se nos deixarmos levar por ela, podemos ficar presos em um ciclo de desespero. A verdadeira liberdade emocional vem quando compreendemos a importância do discernimento espiritual. O Espírito Santo atua como nosso guia interno, ajudando-nos a perceber a raiz de nossos sentimentos e a discernir se estamos agindo com base em uma emoção passageira ou se estamos alinhando nossas ações à vontade de Deus. Quando estamos conectados com o Espírito, encontramos o espaço necessário para transformar nossas reações viscerais em respostas sábias e ponderadas. Por exemplo,
Quando temos um dia desafiador no trabalho e a frustração ameaça tomar conta, a abordagem emocional mais comum pode ser a de despejar essa raiva em colegas ou nos pressionar a trabalhar ainda mais para compensar. No entanto, se pararmos para orar e buscar o auxílio do Espírito Santo, poderemos receber a direção e a paz necessárias para lidar com a situação de modo construtivo. O Espírito traz à luz a importância de mantermos um coração manso, mesmo quando a pressão externa aumenta. Lidar com nossas emoções também envolve a consciência de que elas não definem quem somos. É fácil cair na armadilha de nos identificarmos com nossos sentimentos mais negativos, como culpa ou ciúmes. No entanto, esses sentimentos não são a verdade sobre nosso valor ou identidade em Cristo. Quando nos dedicamos à oração e à meditação na Palavra de Deus, somos lembrados de quem somos verdadeiramente, filhos amados do Criador, feitos à sua imagem e semelhança. Esse conhecimento transforma nossa perspectiva e nos ajuda a confrontar nossas emoções de maneira saudável. Um aspecto vital de como gerimos nossas emoções é a prática da gratidão. Cada vez que nos sentimos sobrecarregados, uma simples pausa para refletir sobre as coisas pelas quais podemos ser gratos pode mudar nossa perspectiva. A gratidão acalma a alma e nos ajuda a ver a vida através de uma lente diferente, afastando a ansiedade e nos conectando a um espírito de satisfação. Integrar a gratidão em nossa rotina diária, seja por meio de um diário de gratidão ou momentos de reflexão silenciosa, nos ajuda a criar um ambiente emocional mais equilibrado. Além disso, o autocuidado desempenha um papel significativo na gestão das emoções. Para muitas pessoas, a vida moderna é repleta de estresse e demandas, e é fácil negligenciar nossas necessidades emocionais e espirituais. Reservar tempo para cuidar de nós mesmos, seja por meio de atividades que nos proporcionem alegria, como hobbies ou tempo com entes queridos, é crucial. Essas práticas não são egoístas, elas são necessárias para recarregar nossas energias e nos permitir estar mais presentes e equilibrados nas nossas interações sociais e espirituais. Conversar com amigos ou familiares pode servir como um bom suporte emocional, mas é igualmente importante saber que a principal fonte de consolo e orientação deve vir de Deus. Podemos buscar consolo nas pessoas, mas a verdadeira paz é encontrada em Cristo. Efésios 4:29 nos ensina a cuidar de como falamos e agimos. Nossas palavras e ações devem refletir gratidão e amor, permitindo que nossas interações sejam edificantes. Quando nutrimos nosso espírito de forma adequada, as emoções se tornam mais fáceis de gerir. Às vezes, nossas emoções também sinalizam a necessidade de mudança. Se você está frequentemente sentindo frustração ou descontentamento, isso pode indicar que algo em sua vida precisa ser reavaliado. Ouvirmos sobre essas emoções nos oferece uma oportunidade de se aprofundar e descobrir onde podemos ser mais alinhados com a vontade de Deus. Podemos perguntar a nós mesmos: o que essas emoções estão tentando me ensinar? Ou há algo que eu preciso mudar para trazer mais paz à minha vida? Esse tipo de questionamento é essencial em nossa caminhada espiritual. É vital, portanto, buscar um equilíbrio entre a nossa alma e o nosso espírito, permitindo que o Espírito Santo opere em nós quando lidamos com situações emocionais. Quando vivemos em sintonia com Deus, as emoções se tornam mais uma ferramenta para nos guiar, e não um fardo que nos paralisa. A paz que flui da presença de Deus nos capacita a viver de maneira equilibrada, e essa vivência produz frutos que enriquecem não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Como você tem gerido suas emoções ultimamente? Estão elas guiando suas decisões, ou você tem buscado a orientação do Espírito Santo em cada passo que dá? Ao reconhecer a importância de controlar e entender suas emoções, você estará dando um passo importante em direção a uma vida mais equilibrada e espiritualmente rica. A experiência de comunhão com Deus é uma jornada que muitos desejam cultivar, mas que frequentemente encontra obstáculos em meio às pressões diárias e às distrações do mundo moderno. Quando falamos sobre cultivar essa comunhão, não estamos nos referindo apenas a momentos esporádicos de oração ou leitura da Bíblia. Trata-se de um compromisso sério de priorizar nosso relacionamento com o Criador em uma base consistente. Ao dedicar tempo para ouvir e sentir a presença de Deus, começamos a perceber que nossas preocupações e as decisões que antes pareciam quase impossíveis, tornam-se mais simples e administráveis. Uma prática valiosa para aprofundar essa conexão é a meditação na Palavra de Deus. Não se trata apenas de ler, mas de refletir profundamente sobre o que as Escrituras nos ensinam. Quando encontramos passagens que tocam nosso coração, precisamos parar, ponderar e permitir que essa verdade penetre em nossa alma. A meditação nos ajuda a internalizar ensinamentos que, com o tempo, moldarão nossas decisões e emoções. Por exemplo, ao meditar em passagens que falam sobre a paz de Deus, começamos a manifestar essa paz em nossas vidas.
Filipenses 4:07 nos lembra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um resultado direto de uma comunhão profunda com Deus, onde Ele se torna nosso refúgio em tempos de dificuldades. Outra forma de cultivar a comunhão é por meio da adoração pessoal. Muitas vezes, associamos a adoração apenas a momentos de louvor em corporações, mas ela deve ser integrada ao nosso cotidiano. É fundamental encontrar momentos ao longo do dia para se voltar em gratidão a Deus. Seja durante uma caminhada, enquanto fazemos as tarefas domésticas ou até mesmo antes de uma reunião, dedicar um instante para adorar e reconhecer a soberania de Deus transforma nosso espírito e nos alinha mais com o divino. A adoração não é apenas uma resposta a sentimentos positivos, mas uma escolha deliberada que transcende nossas circunstâncias. Experiências de adoração em solidão, onde nos rendemos completamente à presença de Deus, são particularmente poderosas. Imaginar um momento em que, ao entrar em seu espaço pessoal de oração, você conscientemente deixa de lado as preocupações e frustrações, simplesmente para adorar, pode ser revigorante. Nesses momentos, não só falamos com Deus, mas também deixamos que Ele fale conosco. Por meio do silêncio, aprendemos a ouvir sua voz, que muitas vezes é sussurrante e suave. Essas experiências intensificam a comunhão e criam uma sensação de clareza em relação às decisões que precisamos tomar. Além disso, a comunhão com Deus é também alimentada por relações com outros. Participar de grupos de oração ou de estudos bíblicos traz um aspecto comunitário que é vital para o fortalecimento espiritual. Quando nos unimos em torno da palavra, compartilhamos experiências e encorajamos uns aos outros, o ambiente se torna propício para o crescimento espiritual. Deus nos criou para estarmos em comunidade, e a conexão com os outros ajuda a enriquecer nossa caminhada com Ele. Quando escutamos os testemunhos e as lutas de outros, muitas vezes somos tocados de maneiras que nunca imaginaríamos. Através dessa partilha, encontramos novas perspectivas e uma renovada força para continuar nossa jornada. Um outro aspecto significativo da comunhão é a prática do serviço. Quando servimos aos outros, literalmente estamos fazendo o que Jesus nos ensinou. O serviço enriquece nossa alma e nos conecta com o coração de Deus. Em Mateus 25:40, somos lembrados de que aquilo que fizemos a um dos menores irmãos de Cristo, a Ele o fizemos. Essa prática vai além de entrar na igreja e assisti-la, envolve também nossas ações diárias no mundo. É um chamado para sermos luz na vida das pessoas ao nosso redor, proporcionando ajuda onde há necessidade. Essa entrega ao próximo cria um ciclo de amor que não apenas glorifica a Deus, mas também alimenta nossa própria alma, aprofundando nossa comunhão com Ele. Vamos pensar também sobre o poder da reflexão. Muitas vezes, a rotina nos consome e impedimos que momentos significativos se manifestem. O simples ato de parar e refletir sobre como temos vivido, como temos nos comportado e até onde temos direcionado nosso foco, pode fazer uma diferença enorme. Reflexões sobre o nosso dia, sobre como reagimos em situações de pressão, alimentam um entendimento mais profundo de como nossa alma se relaciona com o Espírito. Ao tomarmos consciência de nossas falhas e sucessos diários, desenvolvemos uma humildade que nos convida a buscar mais intimamente a Deus, reconhecendo que dependemos dele em tudo. Por fim, manter um diálogo contínuo com Deus, mesmo após momentos de oração estruturada, é vital. Ao longo do dia, em meio às atividades, manter uma comunicação aberta, dialogando com Deus sobre tudo o que fazemos, permite que Ele se torne parte de cada aspecto de nossa vida. Essa prática elimina a noção de que a vida espiritual é apenas para momentos específicos e transforma nossa existência diária em uma jornada sagrada. Nestes passos simples, mas significativos, encontramos um novo significado em nossa relação diária com Deus. À medida que cultivamos essa comunhão, percebemos que a vida se torna mais rica, clara e cheia de propósito. Como você tem cultivado essa rotina de comunhão? Que passos você pode dar hoje para aprofundar seu relacionamento com Deus, contribuindo para um espírito renovado e uma alma restaurada? A transformação espiritual é um processo contínuo, que ressoa profundamente em nossas vidas, exigindo a disposição de mudar e se adaptar. Ao explorarmos mais sobre essa transformação, é importante lembrar que não se trata apenas de uma mudança de comportamento externo, mas de uma renovação interna que toca o mais profundo de nossa essência. Quando permitimos que o Espírito Santo tenha controle sobre nossas vidas, começamos a notar uma diferença não só em nossos comportamentos, mas também em nossa maneira de pensar e sentir. Essa metamorfose vai além do físico, ela toca nossas emoções, nossa vontade e, principalmente, nossa relação com Deus. A transformação é um convite para investir em nosso crescimento espiritual.
Neste contexto, o arrependimento tem um papel crucial. Reconhecer as áreas de nossa vida que estão desalinhadas com os propósitos divinos é o primeiro passo. É uma jornada que exige humildade e sinceridade ao se aproximar de Deus, permitindo que Ele opere em nós. Pare e reflita: há áreas em sua vida que você tem resistido a entregar a Deus? O que você pode deixar de lado para se abrir à transformação? A resposta a essas perguntas desencadeia um processo que pode mudar radicalmente nosso relacionamento com o Criador. Além disso, o cultivo de uma mentalidade transformadora é vital. Esse tipo de mentalidade nos ensina a ver além de nossas circunstâncias e a confiar em Deus, mesmo quando a realidade parece desafiadora. Entre em sintonia com a ideia de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e aprender. Quando olhamos para as dificuldades sob essa perspectiva, a pressa em encontrar soluções imediatas diminui, e somos capazes de esperar pacientemente pela intervenção divina. Essa espera não é passiva, é uma expectativa ativa e confiante de que Deus está trabalhando para nosso bem, mesmo em momentos de dor. Outro aspecto crucial da transformação espiritual é a capacidade de perdoar. O perdão não é apenas uma escolha, é uma arma poderosa nas mãos de alguém que busca a transformação. Quando guardamos rancor ou ressentimentos, nossa alma permanece atada, impedindo a obra do Espírito Santo em nós. A decisão de perdoar é um ato de fé, que se alinha à vontade de Deus. Isso se torna ainda mais significativo quando consideramos que o perdão é um reflexo do que recebemos de Deus em Cristo. A liberdade que vem do perdão pode resultar em transformações impressionantes em nossa vida emocional e espiritual. A interação com a comunidade também é um catalisador para a transformação. Ao nos cercarmos de pessoas que buscam o mesmo objetivo espiritual, encontramos coragem, apoio e encorajamento em nossas dificuldades. O corpo de Cristo é projetado para funcionar em harmonia, e as experiências e testemunhos de outros podem nos inspirar e estimular a irmos além de nossas limitações pessoais. Esteja disposto a compartilhar suas lutas e conquistas, pois é nesse espaço de vulnerabilidade e honestidade que a verdadeira transformação começa a ocorrer. Essa dinâmica comunitária reforça a ideia de que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual, somos parte de um todo maior. A prática do silêncio e da contemplação também deve ser valorizada na busca pela transformação. Em um mundo repleto de ruído e distrações, dedicar tempo ao silêncio pode frequentemente ser desafiador. No entanto, é nos momentos de quietude que podemos ouvir a voz do Espírito Santo com mais clareza. A contemplação permite que as verdades de Deus penetrem em nosso ser, promovendo um espaço onde a transformação pode florescer. Se você ainda não experimentou o poder desse silêncio intencional, comece com alguns minutos a cada dia. A transformação espiritual requer tempo, paciência e a disposição de permanecer na presença de Deus. A transformação não é um evento único, mas uma jornada que ocorrerá ao longo de nossas vidas. E nessa jornada, é vital manter um espírito de gratidão. A gratidão nos ajuda a perceber as pequenas e grandes bênçãos que nos rodeiam, o que, por sua vez, alimenta nossa fé e confiança em Deus. Ao cultivarmos essa atitude, nos tornamos mais sensíveis à ação do Espírito Santo em nossas vidas, percebendo mais facilmente sua orientação em nossas decisões diárias. Esta transformação espiritual também nos desafia a questionar nossas ambições e desejos. Muitas vezes, buscamos sucesso e reconhecimento, mas essas metas podem nos desviar do verdadeiro propósito de Deus para nós. É importante discernir entre o que é temporário e o que é eterno. A pressão para conformar-se aos padrões deste mundo pode nos levar a fazer escolhas que contradizem nosso chamado divino. Em momentos de batalha interna, pergunte-se: estou buscando agora mesmo os propósitos de Deus ou apenas satisfazendo os desejos da minha alma? Por fim, a transformação espiritual nos prepara para sermos luz em um mundo que muitas vezes caminha nas trevas. Quando permitimos que o Espírito Santo opere em nós, começamos a refletir o caráter de Cristo mais intensamente. As frutas do Espírito se tornam mais evidentes em nossas vidas, impactando não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Quando as pessoas veem a bondade, a paz e a alegria que emanam de nós, começam a se perguntar sobre a fonte dessa transformação. Portanto, cada passo dado em direção a uma vida plenamente transformada é um testemunho vivo do poder de Deus agindo dentro de nós. Remova as barreiras e permita que o Espírito Santo opere em sua vida, dando espaço suficiente para que a transformação divina realmente aconteça.